Um pedreiro analfabeto que é zombado por um engenheiro arrogante, mas resolve estudar e, anos depois, se torna dono da própria construtora. A humilhação no canteiro de obras. O sol ainda nem tinha tocado o alto do céu quando Sebastião já estava coberto de poeira, com os joelhos marcados pelo cimento seco e os dedos rachados do esforço diário. A pá, o carrinho de mão, o nível e a colher de pedreiro eram quase extensões do seu corpo. Ele tinha 54 anos, o rosto talhado pelo tempo e pela vida dura, e um coração enorme, mas quase ninguém percebia isso. Naquela manhã, o engenheiro responsável pela obra, um rapaz de menos de 30 anos, apareceu cedo. Óculos escuros caros, camisa social alinhada e uma prancheta nas mãos como se fosse um cetro. Olhou os homens como se fossem ferramentas humanas e quando percebeu que Sebastião colocava os blocos um pouco fora do alinhamento, fez questão de parar a obra inteira. "Ei, você aí!" gritou apontando com a caneta como se fosse um juiz. "Isso aqui tá tudo torto. Quem te ensinou a fazer parede, hein? Aprendeu com tutorial no WhatsApp?" Sebastião baixou os olhos. Tentou explicar com palavras simples, mas não conseguia juntar direito o que queria dizer. Não sabia ler nem escrever, e a língua enroscava quando precisava se defender. O engenheiro continuou. "Tá vendo? Nem sabe falar. É por isso que esse país não vai para frente. Gente assim devia só carregar saco de cimento e calar a boca." Todos os outros pedreiros ficaram em silêncio. Ninguém ousava defender. A humilhação pública parecia fazer parte do trabalho. Sebastião não respondeu, não por concordar, mas porque não tinha palavras, e aquilo doía mais que qualquer calo. A hora do almoço chegou e Sebastião se sentou sozinho, num canto de sombra, feito por uma lona improvisada. Pegou seu pote com arroz, feijão e ovo mexido. Era sempre isso. E enquanto comia devagar, olhava para o céu e lembrava da mãe dizendo: "Meu filho, estuda, estudo ninguém tira da gente." Mas a vida não tinha deixado. Começou a trabalhar com 9 anos carregando lenha. Depois veio a enxada, a roça, a cidade grande, a construção civil. Nunca teve tempo de sentar com um lápis na mão sem que o sono vencesse. Casou cedo, teve 2 filhos e a prioridade sempre foi pôr comida na mesa. Naquela tarde, voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, uma faísca acendeu. Não de raiva, mas de cansaço de se calar. A mulher dele, Dona Maria, já vinha insistindo para ele fazer o supletivo da prefeitura. Sempre dizia: "Sebastião, você é inteligente, só precisa aprender a ler o que a vida escreve." Naquela noite, quando chegou em casa, cansado, com os ombros baixos, ele não comeu. Foi direto para o banheiro, se lavou como se tirasse o pó da humilhação e deitou ao lado da esposa. "Maria, amanhã me leva lá naquele lugar das aulas." Ela não entendeu de primeira. "Das aulas, que você vive falando. Aquela escola de noite. Eu quero aprender a ler." 2 semanas depois, lá estava ele, sentado na última carteira de uma sala iluminada por lâmpadas fluorescentes cansadas. Ao lado, senhoras com a idade da sua mãe. Mais à frente, jovens que tinham largado a escola e estavam tentando voltar. Quando a professora pediu para cada um se apresentar, Sebastião se levantou devagar. Eu sou o Sebastião, tenho 54 anos e não sei ler nada, mas quero aprender, nem que demore o resto da minha vida." A sala aplaudiu. A professora sorriu. Na primeira semana, ele aprendeu a escrever o próprio nome e chorou quando viu isso no papel. A cada nova palavra, era como se ele quebrasse um tijolo do muro que o mundo tinha construído entre ele e a dignidade. Ele estudava à noite, trabalhava durante o dia e, aos poucos, foi percebendo que tudo que o engenheiro disse sobre ele era mentira. Não era burro. Só não tinha tido chance, mas agora estava construindo uma nova obra. E ela não tinha cimento. Tinha páginas, cadernos, livros de criança e um coração que finalmente começava a acreditar.
O tempo passou como cimento fresco secando ao sol, lento, mas constante. Sebastião agora lia placas de rua, cartazes de ônibus, instruções nos sacos de cimento. Começou a entender as notas fiscais, os pedidos de material e até ajudava colegas que não sabiam assinar o próprio nome. No canteiro, ainda era o mesmo homem de botas gastas e chapéu desbotado. Mas por dentro, era outro. A cada novo texto lido, ele se sentia maior. A cada frase compreendida, a vergonha diminuía. E a raiva também. A raiva que antes escondia por não saber se defender. Começou a prestar mais atenção nos engenheiros que passavam com plantas nas mãos. Observava como calculavam, como organizavam a equipe, como escolhiam os materiais. E, principalmente, como muitos deles tratavam os operários. Nem todos eram ruins, mas muitos nunca tinham sequer conversado com um pedreiro, como se ele tivesse opinião. E Sebastião sabia que o maior erro deles era esse: achar que inteligência vinha da faculdade e não da vivência. Numa dessas tardes de concreto e suor, um dos mestres de obras, vendo o esforço de Sebastião, comentou: "Rapaz, por que você não faz curso técnico? Tu já sabe mais que muito engenheiro aí." Sebastião deu uma risada tímida. "Eu? Tá doido? Nem sei se posso." "Pode sim, e deve. Você só precisa se permitir." A semente foi plantada. Com a ajuda da esposa e dos filhos, Sebastião se matriculou num curso técnico noturno em edificações. Passou a estudar à noite, fazer exercícios no ônibus, revisar provas durante o almoço. Ele, que nunca segurou um lápis até os 50, agora discutia fórmulas de resistência e desenhos estruturais. No começo, sentia vergonha. Era o mais velho da turma. Tinha dificuldade, mas quando abriu a boca para contar sua história, os colegas o escutaram como se ele fosse um mestre. E ali foi a primeira vez que alguém lhe chamou de senhor com respeito e não por pena. "O senhor pode me ajudar com esse cálculo aqui, seu Sebastião?" E ele ajudou. Na formatura, usou uma camisa branca e calça social emprestada. Tiraram foto. Chorou. A esposa chorou mais ainda. Na volta para casa, no ônibus quase vazio, ele disse baixinho: "Eu tô indo longe demais para quem nasceu sem saber nem o caminho do ponto. Mas o mais incrível ainda estava por vir." Certa tarde, a construtora para a qual trabalhava há anos chamou todos os funcionários para uma reunião geral. Era um novo projeto, ambicioso, um condomínio de alto padrão. O engenheiro-chefe da obra foi anunciado ali mesmo. E, para surpresa de todos, chamaram alguém de fora. Era um nome novo, mas quando ele entrou na sala, o silêncio foi imediato. Sebastião olhou, arregalou os olhos. Era o mesmo engenheiro que o humilhara anos atrás. O rapaz ainda tinha o mesmo porte arrogante, mas agora seus cabelos estavam grisalhos nas laterais. Olhou rapidamente para Sebastião, como se não o reconhecesse, ou fingisse não reconhecer. Ao longo das semanas, trabalharam juntos. Ele no escritório, Sebastião no canteiro. Mas agora, Sebastião era mais que pedreiro. Era técnico, com registro. Tinha voz, tinha papel. Numa manhã, o engenheiro chegou com a planta na mão e perguntou: "Pode me chamar o técnico responsável da equipe aqui?" O encarregado apontou: "É o Sebastião ali, ó." O engenheiro arregalou os olhos. Não falou nada, mas no fundo sabia. Quem ele tinha humilhado era agora sua referência no projeto. E o melhor ainda estava para acontecer. Com o tempo, Sebastião se tornou uma referência na obra, não apenas pela habilidade com o concreto ou pelos cálculos certeiros, mas pela forma como tratava os colegas. Ele lembrava de como era ser ignorado, e por isso fazia questão de ouvir. Depois de 2 anos como técnico, um engenheiro parceiro o convidou para ser sócio num pequeno projeto de casas populares. Era arriscado, mas Sebastião aceitou. Investiu tudo o que tinha, inclusive o carro velho que usava para ir às aulas. Trabalhou dia e noite.
Fez a obra andar com os próprios braços e os do coração. O projeto deu certo. E com o lucro, abriram a SBR Engenharia e Reformas. O nome vinha de Sebastião Barbosa Rocha. 2 anos depois, a empresa já tinha mais de 30 funcionários, projetos em 3 cidades e uma reputação limpa. Ali, todos os trabalhadores eram tratados com respeito. Ninguém era menor que ninguém. Sebastião finalmente se sentia completo, não por ter dinheiro, mas por ter dignidade e por poder oferecer aos outros aquilo que ele não teve no começo: oportunidade. Era uma manhã comum quando a secretária o avisou. Seu Sebastião, tem um engenheiro querendo conversar sobre uma possível parceria num loteamento novo. Ele desceu até o hall e viu, parado de terno e pasta na mão, o mesmo homem. Aquele que um dia o chamara de inútil, agora com rugas no rosto e os olhos menos confiantes. Ele estendeu a mão. Sebastião, me disseram que o senhor agora tem uma construtora. Que honra! Sebastião apertou a mão dele com firmeza. Não disse nada por alguns segundos. O mundo dá voltas, não dá? Dá sim, respondeu o engenheiro cabisbaixo. Confesso que quando vi seu nome, custei a acreditar. A gente cresce quando para de acreditar nos outros e começa a acreditar em si. O engenheiro engoliu seco. Pela primeira vez, parecia pequeno, mas não humilhado, apenas espantado com a vida. Sebastião o convidou para sentar. Conversaram sobre negócios, mas o mais importante não foi dito. Ficou pairando no ar como um ensinamento silencioso. Depois daquele dia, Sebastião passou a ser convidado para palestras, entrevistas e rodas de conversa. Nunca se sentiu à vontade com câmeras, mas aceitava, porque sabia que sua história podia inspirar. Numa dessas palestras, um jovem levantou a mão e perguntou: Sebastião, o senhor tem raiva de quem te humilhou? Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Filho, eu aprendi que carregar raiva é como segurar saco de cimento molhado o dia inteiro. Uma hora pesa tanto que te dobra. Então não. Eu não tenho raiva, tenho memória, e com ela construo algo melhor todo dia. A plateia aplaudiu de pé. E Sebastião, já com os cabelos grisalhos, sentiu que ali, naquele instante, era mais do que um construtor de casas. Era um construtor de esperança. Hoje, se você passar pela zona norte da cidade, vai ver uma sede modesta, mas bonita, com uma placa que diz SBR Engenharia. Construímos com respeito. Lá dentro, entre projetos e plantas, está Sebastião. Ele ainda anda com a velha régua no bolso e o jeito simples de falar, mas agora lê livros de arquitetura e ensina matemática para os netos. E quando alguém pergunta como ele chegou ali, ele sorri e diz: a obra mais difícil que já construí fui eu mesmo, porque no fundo, a maior reforma que alguém pode fazer na vida é dentro de si. Essa foi a história de Sebastião, de pedreiro humilhado a patrão admirado, de analfabeto a engenheiro da própria história. Se você já foi subestimado, ignorado ou julgado, lembre-se, ninguém conhece o seu valor melhor que você mesmo, porque todo mundo tem uma história, e a sua ainda pode virar exemplo.